episódio de Histórias de Sucesso. Hoje eu aqui toda de Penélope charmosa para alguns, ou Pantera cor-de-rosa. Brincadeiras à parte, eu tenho uma convidada super especial. Mas antes de chamá-la, eu já vou pedir para que você se inscreva no canal, ative o sininho e deixe seu like para que você receba mais conteúdos e novidades aqui do canal. E agora eu irei chamar a minha querida convidada. Ela é professora, consultora de gestão de pessoas e treinamentos, palestrante e escritora. Um livro maravilhoso. Eu chamo agora Luana Eterna. Seja muito bem-vinda ao Histórias de Sucesso. Obrigada, Andressa, pelo convite. Estou muito feliz e honrada de estar aqui, né, junto com você, para a gente compartilhar alguns conhecimentos e histórias de sucesso para todo mundo que esteja nos escutando. Então, gratidão pelo convite. Luana, antes da gente iniciar com a sua história, vamos aqui falar um pouco sobre esse livro maravilhoso que eu ganhei. Sem autógrafo, tá? Preciso ganhar esse autógrafo. Que é a Jornada das Empreendedoras. Eu quero só que você fala do livro, depois que você vai contar a sua história até chegar no livro. Então, Andressa, esse livro, na verdade, ele foi o maior presente de 2024 para mim. Ele veio num momento muito significativo, ele veio através de uma indicação. E a editora entrou em contato comigo perguntando, né, qual que seria o meu interesse. Nunca foi, na verdade, um sonho de infância, de criança, escrever um livro, mas eu acredito muito em aproveitar as oportunidades. E quando surgiu essa oportunidade, eu vi uma grande chance, até mesmo de melhorar algo que precisava em mim, na minha questão mais de entender que eu posso. Porque eu sei que é uma responsabilidade muito grande. Então, quando a editora entrou em contato, falou assim, olha, tem alguns temas, né, que eles são várias coautoras, né, somos um total de 31 coautoras, e você escolhe o tema que você quer falar, né, e coloca aí dentro do seu contexto no livro. E eu fiquei pensando, né, falei, gente, mas eu nunca passou pela minha cabeça escrever um livro, nunca passou pela minha cabeça fazer algo tão grandioso, né? E por conta disso eu aceitei pelo desafio de entender que quando a gente quer algo, a gente inclusive é capaz, né? Basta a dedicação. Sim. Então foi um presente, assim, foi quando eu tive, né, a experiência de lançar um livro, de falar sobre um tema tão importante. No meu capítulo eu falo sobre o fenômeno do impostor. Quantas vezes a gente se auto-sabota. Eu fiz isso a minha vida inteira, praticamente. De auto-sabotar a minha competência. Então, assim, eu entendi que isso era algo que me travava. E quantas outras pessoas também não passam por isso. Então, é uma forma também de poder ajudar outras mulheres, outros empreendedores, de que a nossa maior guerra, né, o nosso maior conflito, ele é interno. É com a gente mesmo, não é com o outro, não é com o meu concorrente, não é com o meu inimigo, é conosco mesmo. Então, eu me coloquei nesse desafio e foi muito gostoso compartilhar histórias com outras empreendedoras também que eu tive a honra de conhecer e conhecer um pouquinho mais da trajetória delas através do livro. Então, ele é maravilhoso, é o meu xodózinho de 2024. Ai, que legal. É só esse livro ou você já escreveu outro? Foi o meu primeiro, aí agora abriu portas, né? Que agora eu sei que eu sou capaz. Sim. Aí eu já penso em escrever outras coisas mais voltado para a área de gestão de pessoas também, contando também um pouco da minha história, que eu acredito que faz sentido. Então esse é só o primeiro. Calma que vai vir mais. Ai, que legal. Eu vou aproveitar e puxar o gancho. Realmente, quem é o nosso maior inimigo? O nosso maior inimigo somos nós mesmos. Às vezes, tem um filme chamado Poder Sem Limites, que ele fala justamente isso, que a gente tem que ter o foco. Nós temos que jogar fora tudo aquilo que não nos serve, tudo aquilo que nos bloqueia. Abrir as correntes, abrir os cadeados que são colocados lá na infância ou na adolescência, que são as crenças limitantes. Então, todos nós somos capazes sim, mas depende da nossa vontade, depende do nosso esforço. E você é um grande exemplo disso, para mim. Que bom, fico feliz. Completando isso que você está dizendo, Andressa, a gente não tem tamanha ideia do grande poder
de decisão que reside dentro de nós. E, inclusive, essa é a minha frase do livro, né? Ninguém pode parar o poder de decisão que reside dentro de você. Então, quando você determina... eu acredito que falta também muita clareza de entender onde eu quero chegar. Mas quando você determina aquilo que você quer ser e que ninguém vai te parar por isso, o mundo ele é pequeno e a gente vai atrás das nossas... as crenças, elas acabam, não é que deixam de existir, mas a gente começa a entender como ressignificar. Então, eu ressignifico aquilo que estava me travando e a partir do momento que eu tomo essa decisão, acabou. Aí o mundo é pequeno, a gente abraça. Daí nós não vamos ter mais pedras no caminho. Exato. E tem uma aluna que ela falou algo muito importante, e eu gosto até de, aproveitando esse tema, primeiro você tem que ter uma meta. Você tem que descobrir o que você quer na sua vida. Porque quem não tem meta, qualquer coisa serve. E aí vai ficar frustrado, não vai querer trabalhar, vão ter mais amarras ainda. Então, como eu costumo dizer, só vai com medo mesmo. Se você tá com medo, vai com medo mesmo, porque se não der certo, vai ser mais uma lição na sua vida. Então, aí você vai só levantar, tirar a poeira e seguir em frente. E você tem muito disso na sua vida. Conte para nós, então, a sua história, como que você chegou a ser professora, palestrante, o livro, como que foi a experiência do livro, se tem um pouco da sua vida aí no livro, e como é que é a sua empresa de consultoria e treinamento na área de gestão de pessoas. Andressa, eu gosto muito daquela palavra improvável. Ela resume a minha vida e tudo aquilo que eu passei. Eu sou uma improvável. Eu sou aquela que, infelizmente, muitas das vezes... foi desacreditada. Foi uma infância muito difícil, né? A gente perdeu a nossa família por conta do vício, né? Do alcoolismo do meu pai. Eu vi a minha família se desestruturar por conta disso. Então, foi um ambiente muito complicado para uma criança crescer, né? Então, acredito que essa palavra improvável, ela resume a minha história. Porque até mesmo quando eu cheguei ali na adolescência, eu acabei tomando péssimas decisões. Então, quando eu falo de péssimas decisões, às vezes de poder ter aproveitado mais, né, com relação às oportunidades que hoje eu vejo como grandes oportunidades, eu abraço. Na minha adolescência, não. Mas a imaturidade. A imaturidade, exatamente. Então, eu falava, eu consigo identificar isso, eu era muito perdida. Então, se eu não sabia o que eu queria, o que eu fazia, eu era influenciada por outras pessoas. Eu, muitas das vezes, me moldei para caber em ambientes que eu não deveria estar lá. Só que a minha jornada, eu não anulo. Eu sinto que eu precisei passar por isso para que eu pudesse dar valor hoje às coisas que eu conquistei. Então, quando eu fui fazer o lançamento do livro, inclusive postando ali nos stories, teve uma colega que estudou comigo e ela falou assim, nossa, quem diria? Não acredito que você hoje se tornou essa pessoa. Justamente por isso, por conta dessa imagem que ficou. Só que eu tomei a decisão. Eu tomei a decisão de entender que eu precisava de sentido na vida, de metas, de ter objetivos claros. E essa falta dessa clareza é que atrapalha a gente no crescimento, na maturidade, né, de desenvolver habilidades necessárias para a gente conseguir atingir objetivos mais assertivos. Então, essa improvável pessoa que muitas das vezes, nossa, eu escutei muito isso, você não vai ser nada nessa vida, do jeito que você está, você não vai ser ninguém. E por muitas das vezes eu abracei essas palavras e, logicamente, só me afundei. Então, hoje, quando alguém duvida da minha capacidade, eu provo o contrário. Não para essa pessoa, mas para mim. Porque eu tomo a decisão. Sou eu que decido quem eu sou e eu decido quem eu quero ser. Não é o outro que está me falando palavras que, infelizmente, acaba deixando a gente mal. E no mundo corporativo, infelizmente, tem muito disso. Eu costumo chamar de feedbacks destrutivos disfarçados de construtivos. Temos muitos líderes hoje
que infelizmente não sabe aplicar um feedback. Não são líderes. Não são líderes, exatamente. Então, a história do livro, ele vem muito dessa história também. Eu recebi um feedback destrutivo de um antigo chefe meu, que disse que eu não tinha perfil para trabalhar na área de RH. E falou que... E eu sou apaixonada por feedback, então eu queria saber mais por que ele tinha essa percepção, onde eu precisava melhorar. O feedback que eu tive foi que é porque eu não sabia escrever. Então, assim, eu fiquei muito mal ao receber essa informação, porque era minha escolha profissional. Eu escolhi trabalhar na área de gestão de pessoas. Eu quis ajudar outras pessoas a partir de coisas que aconteceram comigo. Então, eu sempre tive líderes muito bons, né, que sempre extraíam o melhor de mim, que acreditavam mais em mim do que eu mesma. Por isso que eu falo sobre o fenômeno do impostor. Muitas das vezes eu ia passar por um processo seletivo, eu falava, não, isso não é para mim não, eu não vou passar, eu não sou capaz. E o gestor estava lá, vai, você consegue, você tem competência para isso, você não tem outra pessoa melhor a não ser você. E eu me auto-sabotando, não é para mim, não é para mim. E quando eu ouvi esse feedback, né, que não foi muito legal, eu fui atrás, tá, mas por que especifica? Eu quero saber onde eu preciso melhorar. Uhum. E eu fiquei muito mal, sabe? Eu cheguei a entrar em depressão, eu emagreci 10 quilos em 20 dias. Nossa. Porque eu deixei que aquela pessoa assumisse a autoridade da minha vida. Então, hoje, o meu maior case de sucesso é poder dizer que, enquanto ele disse que eu não tinha perfil para RH, eu tenho a minha empresa. Quando ele falou que eu não sei escrever, eu escrevi um livro. Não para provar para ele que eu sou boa o suficiente, mas para provar para mim mesmo que eu posso, a partir do momento que eu decido que eu posso. Então, eu abracei aquela informação no começo de forma ruim, mas depois eu falei, opa, peraí, essa não sou eu. Eu decidi, escolhi isso como profissão de vida, porque eu quero ser agente de transformação nas empresas através das pessoas. Então, não fazia sentido com o meu propósito, o que ele estava me dizendo. Então, eu me adaptei. Eu falei, peraí, então não faz sentido. Não faz sentido para nós, não faz sentido para mim. E eu me reinventei a partir disso. E eu falo que eu tenho muito disso, sabe? De querer fazer diferente. Porque eu sei que a minha história, ela pode também promover ações e emoções e reações em outras pessoas. Sim. Então, quando eu trago, inclusive eu falo muito essa história em sala de aula, eu falo muito sobre o porquê que eu decidi fazer faculdade de gestão de pessoas. Primeiro que conhecimento é algo que ninguém te tira, ele não ocupa espaço. Então, eu estou em constante evolução, eu estou em constante aprendizado o tempo todo. Se eu estiver parada muito tempo, eu já vou ficando agoniada, eu preciso estudar, eu preciso fazer algo. E eu vejo a importância disso quando foi a minha decisão de fazer faculdade. Quando eu falei, tá, o que eu vou fazer? Porque, igual eu falei, eu me senti perdida durante muito tempo. Eu acordei para a vida aos 25 anos, assim, vida profissional. Sim. Porque minha vida até então era só trabalho. Trabalhar de dia, de tarde, de noite, 2 empregos. Eu sempre tive uma rotina muito puxada com relação a trabalho. Mas por conta, né, eu tenho 2 filhos, eu sou mãe, então eu sou mãe solo. Eu preciso, né, proporcionar o mínimo básico para os meus filhos. Então eu sempre trabalhei muito. E quando uma oportunidade me foi negada, porque eu não tinha formação acadêmica, isso me deixou muito triste. E, ao mesmo tempo, também me encorajou a pensar diferente sobre isso. Então, aquele momento, eu estava trabalhando numa empresa de telefonia e tinha um processo seletivo para supervisão. E é exatamente isso que aconteceu, que eu acabei de mencionar. Eu não queria participar, eu falei, não é para mim. Do processo de seleção? Eu falei, não dou conta, não é para mim. E a minha supervisora na época falou, vai sim, você vai dar conta, você vai participar, você vai aproveitar esse momento para você ter como experiência também, para que nas próximas, se caso não der certo, nas próximas você consiga se preparar mais. E aí eu me desafiei para esse processo, eu participei de todas as etapas, eu fui passando ali uma por uma. E teve um momento que eu falei, eu tô gostando desse trem aqui, uai, parece que vai dar certo, eu tô feliz. E aí, quando chegou na última etapa, era só eu e mais uma
uma moça, e tipo assim, de 200 pessoas para 2, eu falei, uai, isso aqui é meu. Eu passei assim, criei uma autoconfiança. Infelizmente não passei, e quando eu fui buscar o meu feedback, ele disse, olha, você é incrível, você bate meta e tal, me deu feedback super positivo. E eu lá, mas, né, sempre tem um mas. É o sanduíche, feedback sanduíche. Aí ele falou assim, mas a outra pessoa era igual você. E eu precisava tirar algo ali de diferente entre uma e outra. E o que eu encontrei foi que ela tinha formação acadêmica e você não. E eu ali naquela correria, né, de querer trabalhar, eu me vi numa situação de perder uma oportunidade por conta de um diploma, de um papel. Mas é a vida, né? Sim. Então, assim, Sim. Eu fiquei um pouco decepcionada, no entanto, mais uma vez eu me reinventei, né? Eu falei assim, foi um muro para você. foi o que eu precisava naquele momento. Foi exatamente o que eu precisava ouvir. Porque ali, principalmente com relação à faculdade, eu tive uma outra percepção de que eu precisava me qualificar. Sim. Eu precisava... Não é sobre o papel, é sobre o nível de conhecimento que você adquire. Exatamente. E aí eu falei, tá, beleza. Aí eu fui fazer alguns testes vocacionais. Aí tudo para a área da gestão. Foi tudo para a área de gestão de pessoas, desenvolvimento. Porque eu sempre soube que de números eu não era muito meu forte. Também não. Sou de humanas, não sou de exatas. Eu brinco que 1 mais 1 já é muito difícil para mim. E por conta disso, na época eu quis fazer psicologia, né? Fiz o Enem, não passei. É muito difícil essa matemática, essa física. Não dá. Aí eu optei, então, fazer gestão de pessoas. E, assim, me achei. Foi muito incrível. E o mais incrível ainda é que no meio desse processo de faculdade, eu tive que apertar os custos um pouquinho, né? Com os filhos e tal. Eu participei de um outro processo numa outra empresa para a área de qualidade, para coordenador de qualidade. E nessa questão eu passei. E eu fui buscar o meu feedback. Sendo positivo ou negativo, a gente tem que buscar feedback. Sim. Porque é uma construção. E feedback, ele é presente. Então, se você ganha um presente, se você não gostar, você não vai usar. A mesma coisa é um feedback. Eu posso gostar, eu não posso não gostar. Se eu achar que faz sentido para mim, muda. Porque as pessoas não vão mudar porque você disse que ela precisa. Ela vai mudar quando vê sentido para isso. Sim. Então, eu fui atrás do meu feedback, mesmo o resultado ter sido positivo. E aí ele falou que eu passei, porque de todas as oportunidades ali que ele tinha para essa vaga, para ocupar esse posto, o que diferenciava, além de eu já estar dentro da empresa, eu que era a única que tinha formação acadêmica. Você acredita nisso? Aí foi lá o que você foi no lugar daquela que tirou o seu lugar, vamos assim dizer, né? Que pegou a sua vaga no emprego anterior. Acho que um dos maiores ensinamentos para mim naquele momento é que naquela empresa de telefonia, quando eu recebi aquele feedback, eu poderia ter continuado. Só trabalhando em 2 empregos, continuado de domingo, né? A domingo, tá, outra oportunidade, vamos ver a próxima oportunidade qual vai ser. Só que eu quis fazer diferente. Então eu fui lá, fui atrás de qualificação. Então, o maior ensinamento que eu tenho hoje sobre essa história que foi a minha virada de chave é de que coisas acontecem, mas qual a sua decisão em cima disso? O que você vai fazer? Você pode continuar e tá tudo bem também continuar, mas você não vai ter resultados diferentes fazendo o mesmo do mesmo. Então, quando eu tive essa outra oportunidade e eu passei, e o motivo foi exatamente aquilo que estava me limitando, eu olhei para ele assim, eu chorava. Eu falei, mas o que foi? Não precisa entender. Porque é muito grandioso isso, ouvir isso, saber que eu tive uma decisão diferente e eu estava colhendo frutos disso. Lógico que, infelizmente, na mesma época teve a pandemia, aí é outra história. Que foi mais um desafio ainda. Mais um desafio. Bem maior. Eu tinha acabado de receber uma promoção, infelizmente, depois de um tempo, porque estava tudo muito incerto. Acabei sendo desligada da empresa, mas valeu, assim, aprendizado foi espetacular. Foi algo, assim, que me tirou da minha zona de conforto e de lá para cá eu venho me reinventando, né? Então, a Improvável lá, que ouviu muitas vezes dizer que você não vai ser ninguém na vida, eu tenho muito orgulho de falar
que eu sou pós-graduada, eu tenho 2 pós-graduações, sou escritora, sou palestrante, sou apaixonada em desenvolvimento humano, sou mãe dos melhores filhos. É assim que eu gosto de me apresentar, porque não é sobre reputação, dinheiro, nada, é sobre você achar o teu propósito de vida e você caminhar nisso. Faz muito sentido quando você vê as coisas acontecendo a partir do momento que você identifica teu propósito. Entra naqueles níveis neurológicos de aprendizado, que você vai chegar lá na ponta da pirâmide, tem ambiente, afiliação, que você chega lá na ponta da pirâmide, que é o legado, que é o propósito. Uma pessoa sem propósito, tem gente que acha que propósito é uma coisa, às vezes nem sabe o que é propósito. Primeiro, para a gente ter um propósito, a gente tem que saber o que é um propósito. Propósito é você dar algo ao mundo, e não a uma pessoa ou um grupo de pessoas. É deixar a sua herança, um aprendizado. E o melhor de tudo da sua história tem aquele ditado: se a vida te der limões, faça uma bela limonada. E você não fez só uma bela limonada, você fez uma caipirinha. Tô fazendo até hoje. Aí, estamos bebendo aqui agora. E vibrando pelas suas conquistas. Eu tô fazendo isso até hoje, Andressa. Eu não paro de me reinventar. Não paro. Quando eu vejo que tá muito confortável, eu falo... Tá muito tranquilo. Eu quero umas tempestades aí, quero uns desertos pra viver. Porque é nesses momentos que a gente se faz melhor e se faz melhor de novo. Quando você se espreme, né, naquele momento ruim, né, que a gente não tá preparado, mas a gente tem que saber gerir as nossas emoções. E eu digo que eu aprendi a gerir as minhas emoções me permitindo sentir. Então, a melhor forma hoje de gerir a minha emoção é me permitindo sentir. Eu sou muito intensa. Então, assim, tô feliz? Eu tô muito feliz. Você vibra. Uau, incrível, sabe? Não tô legal, tô triste. Pô, tô triste, respeite o seu momento. Porque até mesmo para outros sentimentos virem, você precisa respeitar aquilo que você tá sentindo no momento. E vivenciar aquilo de fato, né? Deixa eu ficar na fossa, no fundo do poço. Eu amo o fundo do poço, mas não é meu lugar de permanência. Mas eu gosto de visitar eles às vezes. Por quê? Não tem mais pra onde ir. Ou você sabe, ou você sobe, ou você sobe. Fundo do poço não tem pra onde você vai. A não ser que você esteja de cabeça pra baixo lá cavando. Mas eu não gosto disso. Eu vou lá, bebo uma aguinha e falo, opa, bora. Reage. A vida tá aí. Uhum. E ela é muito rápida. Quando você vê, já passou muito tempo. Você perdeu muito tempo. Então, eu me reinvento. Eu faço os meus limões, a minha limonada todos os dias. Todas as vezes que eu acordo, eu olho para os meus filhos de manhã. Todas as vezes que eu me vejo em situações desafiadoras. Eu brinco que 2023, em dezembro, sabe aquela virada, as promessas da vida que a gente faz? Eu falei assim, 2024 vai ser meu ano. 2024 eu vou arrebentar. Só que eu esqueci de especificar. Eu brinco que eu esqueci de colocar detalhes. Porque foi genérica. Foi muito genérica. Esse ano vai ser diferente. Esse ano eu vou fazer umas promessas. Ali. Eu vou colocar na ponta do lápis exatamente o que eu quero. Porque ficou muito aberto e, assim, vou porrada atrás de porrada, né? Então, assim, mas foi importante porque me ensinou muito. 2024 me ensinou. Eu tive 2024, eu tive muitas realizações. A gente tem uma tendência a pensar nas coisas ruins, né? Sim, mas sofrer por antecipação. Não, 90% dos nossos problemas, eles nem existem, na verdade. Isso é comprovado. A gente complica tudo. A gente que coloca os problemas onde nem existe. Por isso que eu brinco, eu falo, gente, quando tiver um problema, eu gosto de resolver. Se não tiver problema, eu tô quietinha no meu canto. É igual você ficar pensando assim, o que será que o outro tá pensando em mim? Que tá pensando de mim? Tá pensando assim? Tá pensando assado? O julgamento? Às vezes a pessoa não tá pensando nada, às vezes ela nem tá nem aí, vou dizer assim, pra você, e a gente tá lá. E você tá lá pensando o que ela tá falando, mas é assim mesmo, é a gente que cria o problema e a gente que complica tudo. Essa parte do julgamento, acredito que tenha sido uma das melhores crenças que eu estou ressignificando foi esse ano, porque eu tenho ainda, não vou falar que tô nem aí, pelo contrário. Todo mundo eu acredito que a gente tem sim que entender o que o outro pensa de mim, para ver se faz sentido, porque pode ser que eu precise melhorar algo e não tô percebendo. Então, eu gosto de ouvir, né, o que o outro pensa de mim, se tem algo que eu posso fazer para melhorar. Ouvir. Agora, se vai fazer sentido, aí entra a questão do presente do feedback. Isso. É igual eu virar pra Andressa e falar assim, Andressa, tem um presente pra você. Te entrego uma camiseta laranjada fluorescente.
Aí você vai olhar, vai sorrir daquele sorrisinho Vou amarelo. usar pra Né? dormir. Obrigada! Uau, que incrível! E você deixa lá guardado. Por quê? Porque é um presente que não vai fazer combina sentido. comigo. Você tá aí, né? Tipo, pantera cor-de-rosa, né? Toda de flu-flu. E aí, beleza. Mas aí daqui uns, né? Vamos supor, o projeto para 2025 da Andressa é ir pra academia. Aí ela olha, não tem roupa de academia, mas ela tem uma camiseta laranjada fluorescente. Um dia vai fazer sentido. Vai fazer sentido. Um dia vai fazer sentido. Pode ser que talvez esse presente que eu te dou hoje não faça nenhum sentido pra você. Mas daqui uns dias pode ser que sirva. Ou pode ser que na hora que você olha, você fala assim, perfeito, eu quero usar pra dormir. Beleza, peguei o feedback e vou usar. Então, assim, é importante, sim, você entender na visão do outro a percepção que ele tem sobre você. Mas ele não pode ser uma coisa unânime ali pra você. Não, preciso porque uma pessoa me disse algo. Pelo contrário, deixa eu ver se faz sentido. Por isso que eu falo, vai receber um feedback? Recebe, vai refletir. Senta no cantinho lá. Tem uma conversa interna. Exato. Interior, você tem que conversar com você mesmo. E só pegando o gancho, você disse muito bem dito. Você tem que ir lá e ver com a pessoa o que ela pensa de você. Não você achar que ela pensa isso. Porque tem que ter a comunicação, que ela é o principal. Porque muitas das vezes a gente fica assim, nossa, será que ele achou isso? O que será que ele achou? E não vai perguntar. Não tem essa iniciativa que você tem de pedir o feedback. Eu vejo muito isso na parte nas organizações, infelizmente, né? Igual a gente comentou, né? Tem líderes que não sabem dar um feedback e tem líderes que não conseguem se colocar nessa posição de ouvir. Eu acho que mais do que o feedback também é a escuta. Sim. Então, eu vejo que muitas empresas hoje, por conta da comunicação, não são muito maiores do que elas poderiam ser. Escutar mais quem está na linha de frente, buscar mais, dar e receber feedbacks. Às vezes eu pego empresários assim que, eu não sei o que eu faço com fulano não entrega, não tem produtividade, não rende. Tá, e quem está falando para essa pessoa que ele precisa produzir? Quem está orientando esse colaborador de como tem que ser a entrega dele? Tem planejamento estratégico? Tem, tá na gaveta, tá na cabeça. Tem cultura organizacional? Tem. Missão, visão e valores? Está lá só na parede. Está só vivendo. Então, esse feedback, quando a gente fala, né, dessa melhoria, eu vejo que as pessoas hoje têm medo de conversar. Sim. Têm medo de perguntar por quê. Por que você acha isso? Por que a gente não está alcançando ou atingindo tal meta, tal objetivo? O fulano não gosta de mim. Eu acho que o fulano não gosta de mim. Por que não senta perguntar? Às vezes eu sinto que, sei lá... Você não gosta de mim? O que está acontecendo? Você não vai com a minha cara? Vamos se conhecer, porque é muito falta desse contato, de conhecer. As pessoas não conversam mais. E aí tem ruídos de comunicação nas empresas absurdas. Toda vez que vem algum cliente, empresário, querer uma consultoria, tudo começa na comunicação. E eu vou até, de novo, esse ruído é muito importante. Eu, como advogada trabalhista, o ruído gera o quê depois lá na frente? Ações trabalhistas. Então, tem que ter, sim, uma comunicação clara, tem que saber ouvir, sim, o funcionário, porque lá na frente vai causar prejuízo para a empresa. E, às vezes, também, essa situação que você falou, assim, ele não está trazendo, não está conseguindo fazer o que é para fazer, às vezes ele tá até na área errada. Ele não foi feito para estar naquela função, e sim na função X, que eu acredito que você deve falar muito isso nas suas palestras e nos seus treinamentos. Com certeza, com certeza. Eu vejo, tem uma frase muito clichê, né, de RH, que é colocar as pessoas certas no lugar certo, mas eu vou um pouquinho mais além. É colocar as pessoas certas no lugar certo, no momento certo. Sim. Né? É aquela coisa, nem sempre o melhor vendedor vai ser seu melhor gerente. Então, é você entender o momento certo de fazer esses encaixes de peças. Então, assim, a falta de alinhamento desde a parte da contratação é o que faz a jornada do colaborador ser trágica dentro da empresa. Mas aí eu vejo, né, muitas reclamações, né, nova geração, né, geração Z, mas eu consigo identificar
que as duas partes estão numa guerra, queda de braço, tá esperando alguém ceder. É porque não tem a comunicação, Não tem a tem conexão, alinhamento. isso. Então, assim, infelizmente, né, as pessoas, os empresários, as empresas precisam entender que o RH, ele não é só um que contrata e demite, né? Às vezes fala assim, quando me perguntam, né, quem é você? Eu falo, não, eu sou agente de transformação nas empresas através do principal ativo, que são as pessoas. Quem é você? Quando as pessoas me perguntam, né, quem é você? Eu sou agente de transformação nas empresas através do seu principal ativo, que são as pessoas. Em momento algum eu disse que eu sou do RH. Por quê? Porque é muito mais estratégico a área de recursos humanos. Não é só contratar e demitir. É muito mais amplo, é muito mais lindo, inclusive. Muitas das vezes que vem, você faz recrutamento e seleção? Eu falo, faço, mas vamos entender a necessidade. Aí eu faço um levantamento de necessidades. Aí a gente percebe que, na verdade, não é falta de um colaborador que está precisando. É falta de fazer com que as pessoas que estão lá dentro performem. Porque, às vezes, uma coisa é você contratar por necessidade, por aumento de quadro, porque aumentou demanda. Outra coisa é você contratar porque fulano não está fazendo. Então, é muito mais sobre contratar para cumprir, desculpa, perdão da palavra, a incompetência do outro do que realmente uma necessidade. E mas gera ônus para a empresa isso. Muito. Só que aí o que acontece, Andressa? Na contratação dos colaboradores não tem um alinhamento de expectativa, uma descrição de cargos, não recebe bem esse colaborador. Então, isso é comprovado, tá? 1 em cada 6 colaboradores pensam em pedir conta antes do prazo de período de experiência. Isso é verdade. Por quê? Porque eles se sentem perdidos. Então, do mesmo jeito que tem colaborador, geração Z mimizento, que a gente escuta falar, cara, se a tua empresa tá qualificada para receber bons colaboradores, será? Tem um processo de um onboard, que não é um dia de integração, o onboard é 90 dias. Né? Acompanhamento da instrução, do caminho, da direção que esse colaborador vai ter. Então, são duas vertentes. E eu consigo, isso para mim é muito claro. Ontem mesmo eu vi um cardzinho de vagas lá, né? E tá lá assim, que saiba trabalhar sob pressão. E eu... deu vontade de pegar o contato lá da empresa. Já dá assim, o moral aí. Já tira foto, porque já vai... Advogada, vem aqui já tem a rescisão indireta aí. Falei, gente, uma empresa que coloca isso num card de vaga, pelo amor de Deus, você já tá falando que, cara, aqui é pressão. Então, assim, duas frentes, sabe, que eu vejo que tem muito profissional que realmente tá meio perdido, assim, como eu tava. E eu vejo também muitas empresas que ainda não estruturaram o recebimento de como receber meus colaboradores. A sua empresa, ela faz isso? Faço. Eu faço essa parte de descrição de cargos, o levantamento das atividades, né? Faço o mapeamento, né, do processo de onboard dentro da empresa, que é o total diferencial para você conseguir reter esse colaborador. Existe um subsistema da área de recursos humanos que se chama atração e retenção. Eu falo que é o contrário, é reter para atrair. Então, eu retenho quem eu já tenho para conseguir atrair mais. Porque do mesmo jeito que a gente sempre fala, né, que o colaborador ele vai, às vezes, pelo salário, mas o que faz ele permanecer é o clima. Sim. Assim como as empresas contratam habilidades, mas acaba demitindo por competência ou por comportamental. Então, olha o currículo lá, bacana, vou contratar porque tem habilidade técnica para isso. Mas coloca lá dentro, não sabe ter relacionamento, não sabe conviver com pessoas e acaba demitindo por questão de comportamento. Acontece demais. Só que do mesmo jeito é o outro lado. Então, o colaborador ele pode até ir pelo salário maior, mas o que faz ele permanecer na empresa é clima organizacional, é cultura, é DNA. É alinhamento de propósito. E quando você tem isso muito bem definido, o nosso processo de recrutamento e seleção, ele fica mais assertivo. Porque, por exemplo, eu posso fazer um processo de uma empresa que às vezes não tem um plano de benefício, um plano de carreira muito bem estruturado. Aí eu pergunto para o candidato, o que você almeja aí? O que você pensa? Quais são os seus projetos a longo prazo? Não, eu quero estar numa empresa que eu vou poder crescer, que tenha plano de carreira. Aí eu já vejo que está desalinhado com a cultura que eu tenho e os benefícios que eu tenho para oferecer.
Então, quando você tem uma cultura bem alinhada, com missão, visão, valores, que são aquilo que são inegociáveis para você, eu consigo trazer o candidato muito mais alinhado para aquilo que você espera. E aí ninguém sofre. Tá todo mundo na mesma regra, tá todo mundo na mesma página. A empresa e candidato. Só que aí não tem processos de empresa, as empresas totalmente estruturadas, não tem processo de nada. E aí o candidato entra, eu falo que é o famoso, você entra assoviando chupando cana, né? Fala, vai! O que você vai fazer? Não sei. Aí você fica lá, o que eu faço? Só vou. O que eu tenho que fazer? Não dá orientação, não dá capacitação, não dá nada. Por isso que eu falo, 90% dos empresários ou empresas que vêm até mim para pedir recrutamento e seleção, fecha treinamento e desenvolvimento. Porque não é recrutamento e seleção que eles estão precisando capacitar e treinar quem já está lá dentro. É muito mais fácil. Tem uma regrinha da venda que né? Você conquistar novos clientes custa mais caro do que você manter os que você já tem. A mesma coisa é com o colaborador. Nosso cliente interno, que é o nosso colaborador, é muito mais fácil a gente reter o que nós já temos, entender, fazer uma pesquisa de clima, saber o que eu preciso fazer para manter os que eu já tenho, do que ir no mercado buscar novos. É o mesmo cenário, só que muda só a configuração. Só que a gente faz muito mais pelos clientes do que por aqueles que estão lá trabalhando conosco todos os dias. Sabe o que eu vejo você falando isso? Porque a maioria das pessoas, elas vê uma habilidade. Aí vai e abre uma empresa. Só que ela não tem, ela abre sem a confiança e a credibilidade que a empresa dela vai crescer. Então, ela vai saber o quê? Administrar a empresa dela, mas ela não vai saber administrar os colaboradores, os funcionários, os empregados. E aí vira essa situação que você está falando. A gente empreende por 2 motivos, né, Andressa? Pela necessidade ou por paixão. Só que nenhuma delas a não ser que você já tenha feito algum tipo de especialização ali na área de gestão mesmo, de pessoas, a vida vai te ensinar, vai ser na vara da porrada. Nossa. Mas é muito mais fácil se você tiver alguém que já trilhou o caminho das pedras. Meu projeto de planejamento para 2025, eu identifiquei essas 2 dores. Então, a minha empresa, ela vai qualificar as 2 pontas. Então, eu vou ter um treinamento para pessoa física, ou para reciclagem de colaborador. Tem colaboradores aqui, mas está precisando Porque chega um momento que você tem que ficar reciclando esse colaborador, né, de fazer um treinamento, de desenvolver ele. Acontece, normal. Se não está fazendo isso, se perde no meio do caminho tudo que você quer conquistar. Então, eu vou vir nessa frente com pessoa física, tanto para pessoa física quanto para colaboradores, e vou vir nessa parte de estruturação de empresas. Então, eu quero que o meu candidato, ele saiba que as empresas por onde eu passar, elas estão sendo estruturadas para recebê-lo. Sem passar a mão na cabeça de ninguém, porque também a empresa não sobrevive de boa vizinhança. Sim. Precisa dar retorno. Sim. Mas essa falta de clareza e de alinhamento, para mim, é um dos principais pilares para a empresa fracassar. Porque se eu tenho um alinhamento claro do meu objetivo, da missão, do meu propósito, da minha empresa, porque na verdade é o propósito do empresário, é o empresário que cria isso a partir de uma paixão dele, e eu alinho isso com os candidatos, eu tenho todo mundo caminhando na mesma direção. Eu vou aproveitar e chamar você, empresário, para vocês até mesmo evitarem futuras ações trabalhistas, futuros processos trabalhistas. Tenta investir na sua empresa, no treinamento, reciclagem do seu funcionário, do seu empregado, porque assim resolve muita coisa. Resolve confusão, você vai saber até mesmo onde colocar o seu empregado. Às vezes ele não está dando retorno na área X, é a área Y que ele tem que ir. E até aproveitando, hoje antes de vir aqui gravar, eu estava em uma audiência de instrução. E a minha cliente, ela é auxiliar de serviços gerais, que hoje no mercado é o que mais precisa. E o que está acontecendo? São as pessoas que têm um tratamento muito degradante. Inclusive, foi o caso dessa cliente minha. E a empresa ela tem que saber tratar
também o seu funcionário, porque a rotatividade de empregados dessa profissão, nessa função, é muito grande em todas as empresas, eu vejo. Eles ficam lá 3 meses, que você disse, às vezes nem chega até lá, que foi o caso do meu caso. A empresa não paga uma insalubridade, às vezes nem sabe que tem que pagar, não sabe por quando, não tem uma assessoria ali, um RH, um contador ou um jurídico que saiba fazer aquela assessoria. Então a empresa ela tem que estar tudo alinhado. Eu falo assim, ela tem que estar com o financeiro, com o RH, que é o financeiro, que é a contabilidade ali, ou um financeiro, o RH e o jurídico, ele está tudo em alinhado. O jurídico ele não tem que vir só para o momento da ação. O jurídico ele tem que vir para prevenir qualquer tipo de ação. O tanto de ações trabalhistas que aumentaram por conta dessa falta mesmo, falta de treinamento, que a empresa não dá o treinamento ao colaborador, falta de reciclagem, esse troca-troca. É muito mais fácil eu trocar do que eu investir no meu colaborador. Porque quando você investe no colaborador, ele vai ficar muito tempo lá com você, até aposentar. Eu costumo dizer que dinheiro é investimento. Sim. E você tem retorno dele. Sim. Tempo não. Às vezes você fica insistindo também num colaborador, às vezes que realmente não está performando, mas isso é uma construção. Então, assim, eu estou investindo, eu vou investir, ele vai embora pro mercado. Cabecinha de ovo, desculpa. Não é isso, pelo contrário. Porque você está retendo ele através de um benefício, porque hoje é isso que eles estão buscando. Gente, salário, ele está em terceiro lugar dos motivos pelos quais os colaboradores pedem conta. O primeiro motivo é liderança, o segundo é plano de benefícios e carreira. Exatamente. Não é salário. Então, assim, é uma construção. Então, eu vou construir, eu vou lá, vou investir, vou treinar, vou capacitar, vou dar um plano ali para ele, daqui 3, 6 meses a gente vai conversando, dando feedbacks para você crescer aqui dentro da empresa. Dar essa oportunidade para que ele se sinta parte, pertencente daquilo. E isso não há dinheiro que pague. Salário sempre vai ser uma reclamação, mas nunca vai ser a causa raiz de uma insatisfação. Porque até se for esse problema, se ele tiver um bom líder, ele consegue reverter isso. Sim. Trazendo um clima bacana, sabendo que pode contar com ele, sabendo que em momentos que talvez o colaborador não vai estar bom, não vai estar 100%, ele sabe que ele tem um líder de verdade, que saiba fazer uma boa gestão de pessoas. Então, tudo isso que você falou, Andressa, principalmente na parte jurídica, o plano de cargos e salários ajuda muito. Sim. Né? Temos a isonomia salarial. Então, tem gente... Hoje, desculpa, dá vontade... Eu surto quando fala assim, não vamos colocar nível 1, 2 e 3. Tá, você tem isso descrito? Não. Criou na hora, só para diferenciar, para pagar menos ou pagar mais. Ah, não, lindo, peraí. Não é assim que funciona. Se tiver mais 3 anos um com o outro, tudo bem, você pode colocar, né? Não é bem, mas o plano de carga e salário, ele é uma política. Sim, tem que ter esse regimento interno, tem que ser apresentado para a equipe. Não é um belo dia, eu acordei e resolvi fazer. E isso é passível de ação trabalhista. Sim. Na verdade, o que eu vejo é que hoje os colaboradores, as pessoas, elas estão mais bem informadas. Não é que eles não estão aceitando menos ou mais, é porque eles sabem dos seus direitos hoje. O acesso ficou mais fácil. Então, eu sei o que é isonomia salarial. Eu sei que eu na mesma atividade que o coleguinha, ele não pode receber mais do que eu. Tem que ser igual, a não ser que esteja dentro de um regimento interno da parte de cargos e salários. E tem diferenciação técnica, a graduação, pós-graduação, tem todo um contexto. A legislação, jurisprudência, ela fala muito sobre isso. Porque senão entra lá as ações de equiparação salarial. E tem muitas, porque a pessoa trabalha ali, tem 3 meses, ela ganha X, a outra entra com as mesmas qualificações e ganha Y. Mas como assim? Por quê? Por que ela está ganhando mais? Ela faz exatamente a mesma coisa que eu faço. E as empresas... É porque um dia o líder, que não é o líder, ele é um chefe, ele inventou de mudar o salário porque estava ficando muito pesado e ele precisava de outra pessoa que exercesse a mesma função. E tá errado isso. Tem que observar muito antes de fazer qualquer mudança de regimento interno ou até mesmo de punição. Você sabe que é outra coisa que gera muito empáfia aí no nosso
no nosso meio aí de pessoas, trabalhadores. Exato. E eu não sei se vocês estão acompanhando, mas a nossa norma mãe, né, que é a NR1, tá vindo atualizada para 2025. E eu fiquei super feliz. Eu acho um absurdo, ao mesmo tempo, a gente ter que colocar isso em regra, né, como uma obrigação, mas as empresas agora têm responsabilidade, né, com a gestão de risco da parte psicossocial. Então, assim, vai ser obrigatório as empresas terem um certificado onde eles abordam alguns temas como a saúde mental, né, a parte de liderança. Então, eles vão vir muito forte em cima disso. Eu já vejo algumas empresas já se movimentando, porque como eu trabalho a parte de recrutamento e seleção, eu fico, igual eu falei, eu fico olhando os cardzinhos, né? Acaba que eu acho interessante, né? Eu falo, deixa eu ver aqui. Eu faço meio que uma comparação salarial ali, com base nessas informações. E eu vejo as empresas já de grande porte se movimentando, principalmente na parte de benefícios. Auxílio psicológico 2 vezes por semana, 2 vezes por mês. Isso já são ações da NR1. Tem que ter. Tem que ter a parte de trabalhar a saúde mental, o assédio moral, tudo isso agora vai estar na norma. Então, as empresas vão ter que ser certificadas e se não tiver enquadrado, vão pagar multa por conta disso. Inclusive, Andressa, eu vou disponibilizar um formulário para todo mundo que estiver assistindo, que eu elaborei um formulário com perguntas chaves para você identificar se a sua empresa está enquadrada ou não. E no final eu ainda entrego um plano de ação em cima disso, para desenvolver liderança, desenvolver saúde mental, ações na parte, também identificar, né, o que está faltando na sua empresa hoje para que você esteja enquadrado e não sofrer nenhuma penalização. Tem que começar de agora, não deixa para o último momento, não. Então, eu tenho esse formulário, a gente vai deixar um link disponível para que eles possam preencher, ainda ter algumas ações que eu posso disponibilizar para que eles façam nas empresas. O link vai ficar disponível aqui na descrição desse vídeo, bem como nos Instagrams que estão aqui. Eu vejo, né, assim, pra gente concluir tudo isso que a gente vem falando da área de gestão de pessoas, né? Que vocês entendam que a área de RH não é só aquela que contrata e demite, pelo contrário, nós nem somos essas pessoas. Sim. Nós somos os agentes que intermediam os dois lados. Mas que o RH, ele é o estratégico também da empresa, é um dos pilares da empresa, assim como comercial, assim principalmente como financeiro. Então, se não tiver tudo bem alinhado, a empresa ela não se mantém, não se sustenta. A importância de trabalhar a gestão de pessoas, de entender que, às vezes, não é sobre aumentar salário, nem levantar da visão do colaborador, sabe? Fazer uma pesquisa de clima. Gente, é uma ferramenta tão simples e, ao mesmo tempo, tão importante. Identificar na visão do colaborador onde eu posso melhorar. E ele ainda vai te dar, às vezes, algumas informações que você nem imaginou que tinha dentro da empresa. Ouvir mais, sabe? Nós estamos vivendo esse movimento hoje. Movimento Bunny, é um movimento de pessoas mais frágeis. Mas não dá para ir contra o movimento. Eu tenho que me adaptar à realidade. A verdade é essa. Sabe? Essa queda de braço precisa a gente encontrar um ponto que fique bom para as empresas, mas que fique bom para as pessoas também. Porque pessoas motivadas, engajadas, são muito mais produtivas. Então, exatamente. É entender que o RH ele faz parte dessa construção. E para os RHs das empresas também trabalharem isso. Sabe? Não somos mais aquele que fica atrás do computador só fazendo levantamento. Batendo cartão de ponto. Batendo cartão, né? Botando medo nos outros, falando que vai demitir. Dando advertência. Não, pelo amor de Deus. Pelo contrário, né? Muito mais do que isso, sabe? Ter um planejamento estratégico, criar uma cultura, sabe? Uma identidade organizacional, ter senso de direção. Sabe, eu tive essa dor na minha vida inteira, tive essa dor na minha empresa esse ano, e por esse motivo que eu vejo tanto que a falta de clareza e senso de direção faz total sentido, alinhamento de propósito. E esse é meu projeto para 2025. Eu quero cuidar de pessoas para que eles possam ter direcionamento, porque há anos atrás, se eu tivesse tido essa pessoa para pegar na minha mão, talvez eu estaria em outro nível hoje, mas como eu falei, eu não anulo a minha jornada, eu respeito, tive que passar por isso mesmo. Sim. E da mesma forma das empresas. Por isso que esse ano de 2025 está tudo projetado para trabalhar mais projetos estratégicos, clareza, em cima de propósito, em cima de objetivos, em cima de metas claras,
para alcançar. Nossa, e novamente, você empresário, busque isso para a sua empresa. Afinal, fazendo até uma analogia, a empresa, ela funciona como se fosse um relógio. A empresa, ela é um relógio. Para um relógio funcionar, ela precisa do quê? Das engrenagens. E quem são as engrenagens da sua empresa? Os seus trabalhadores, seus funcionários. Então, vamos treinar, vamos investir nos seus trabalhadores para que a empresa possa funcionar de uma forma bem assertiva, como você disse. E, Luana, nós já estamos chegando ao fim. Eu tenho certeza que você tem muita coisa interessante, mas quem quiser saber mais, siga a Luana aqui, tem o seu Instagram, que ela vai estar ali falando, ou entre em contato com ela, você é empresário, que vai valer muito a pena. Eu conheço e sei que ela é uma pessoa de excelente profissionalismo. E vocês, mulheres, Jornada das Empreendedoras, Segredos, Desafios e Conquista. O livro está disponível aonde, Luana? Então, o livro está disponível, é só entrar em contato comigo, a gente vai deixar um canal de comunicação aqui, que a gente faz entrega, manda entregar lá para vocês. Eu acredito que vai fazer muito sentido, porque são vários temas abordados aqui, tanto a parte de liderança, gestão, produtividade. São várias mulheres. São várias mulheres incríveis, tem histórias incríveis aqui. Eu já li o livro inteiro, assim, fiquei muito emocionada. Inclusive, eu faço alguns takezinhos lá no Instagram, né, sobre alguns temas. Eu acompanho. Então, assim, é muito gostoso de perceber que grandes mulheres contribuíram para o crescimento, né, de outras mulheres também, que hoje empodera outras mulheres, inclusive, mas que tem uma história, tem uma jornada e sempre tem, eu falo que é encurtar o caminho das pedras. Eu passei por isso, mas eu não vou deixar que você passe. É só você ler que vai ajudar bastante. Ótima mensagem. E até abrindo só um pouquinho um parênteses aqui, eu falo muito sobre, eu fiz um vídeo sobre o abuso sexual nas empresas, que é outro problema, e falei sobre a vulnerabilidade da mulher, a vulnerabilidade pelo sexo mesmo, por ser mulher. E a mulher, ela é muito vulnerável, mas essa vulnerabilidade, quando eu falo vulnerabilidade, é da coragem, porque a mulher vulnerável, aquela que teve a coragem de trabalhar, de empreender, ela é muito discriminada, os homens ainda diminuem, e quando é uma excelente profissional, passa por certos abusos, não só o abuso moral, o assédio moral, mas o abuso sexual. Então, isso tem que ser trabalhado sim, a empresa tem que buscar treinamento, a empresa tem que reciclar, a empresa tem que... Essa NR1 vai ser ótimo por conta disso, Sim. Porque é onde a gente tem identifica abusos, se são obrigados a passar por algum tipo de, como é que você disse, auxílio psicológico, vai ser identificado, porque quem sofre abuso não fala. E quando fala, vai falar numa ação, aí a empresa fala, nunca falou, mas ela está passando ali por uma situação altamente constrangedora. É como se fosse a mulher, quando ela é estuprada, ela não conta. Porque isso magoa, vai lá no íntimo dela, é difícil falar. Eu gosto muito de falar, principalmente na questão da gestão, é que quando você lida com pessoas, a gente tem que tirar o julgamento do ambiente. Exatamente. Fulano não está produzindo. Tá, mas você perguntou por que ela não está produzindo? Você tem ideia do que ela passa em casa? Não existe esse negócio de... conhecimento. Em casa eu chego para trabalhar, eu deixo minha vida pessoal lá fora. Mentira. Se acontecer algo lá fora, você vai levar lá para dentro, não adianta. A sua produtividade não fica boa. Sua cabeça, às vezes, está lá passando por alguns turbilhões de sentimentos. Fazer gestão disso é muito difícil. Só que é muito mais fácil eu julgar, né? É muito mais fácil eu falar que o colaborador não está produzindo ou que ele não está fazendo o que precisa ser feito, sendo que, na verdade, o que ele precisava era só tirar o julgamento do ambiente, sentar com esse colaborador e perguntar, tá acontecendo alguma coisa? Tem algo que eu posso fazer por você? Você não tem ideia de quantas ações importantes a gente pode tirar a partir disso. Tanto para ajudar pessoas, como também para ajudar a empresa no crescimento. De falar, nossa, eu identifiquei numa conversa de bate-papo que a gente precisa melhorar X ponto. Sabe, é tirar essa questão de criticar o outro. De entender, poxa, será se nós estamos entregando 100%? E falando nessa parte do assédio, só pra gente finalizar, essa semana passada eu participei de um evento
E eu escutei de um rapaz falar assim pra mim que eu fecharia muito mais contrato se eu colocasse à frente do meu comercial um homem. Por eu ser mulher, ninguém fecharia contrato comigo. Eu olhei assim, eu falei, tá, eu não sei, assim, é aquela coisa, né? Feedback. Recebi com sangue no olho e muito ódio. Que eu fiquei assim, como assim um homem vai fechar mais contrato? Mas, assim, infelizmente, é um olhar machista da sociedade. Porque achar que mulher... a gente se coloca à prova o tempo todo, né? Uhum. E tem muitas histórias aqui, Andressa, que Nesse fala sentido. muito sobre isso. Tem muitas mulheres aqui que passou por isso e muito mais. Não só na questão do julgamento, de ser assediadas, mas de muitas coisas que fizeram delas mulheres fortes, empresárias fortes, determinadas, com as suas conquistas, através dos seus desafios, ainda se manteve de pé. Isso é um baita ensinamento que a gente traz no livro. A gente sempre questiona a vítima. Nós nunca questionamos quem realmente cometeu, fez o mal. Uhum. E isso tem que ser reanalisado, a empresa tem que pensar muito, tem que mudar o perfil sim e buscar uma consultoria, uma de gestão de pessoas como a empresa Um da olhar de Luana. fora, né? E a Luana é competente, vou fazer seu merchan, ela é muito competente. Obrigada. E Luana, muito obrigada pela sua presença, por ter aceitado o convite. Foi de grande conhecimento. A sua área influencia no meu trabalho, com certeza, porque eu sou advogada de muitas empresas e faz total diferença mesmo quando a gente tem essa prevenção no âmbito pessoal, da gestão de pessoas. Luana, como nós chegamos ao fim do nosso episódio, deixe uma mensagem para aquelas pessoas que estão na indecisão, não sabem o que fazer. Luana, o que você pode deixar de mensagem para essas pessoas? Seja improvável. Seja improvável não pelos outros, mas por saber quem você é. Sabe, quando você chegar no seu limite, que você achar que não pode mais, saiba que você pode. Acredite em você. Tenha um planejamento, uma visão clara do seu propósito. Quem não tem propósito fica com síndrome de Alice. Qualquer caminho serve, não seja essa pessoa. Tenha isso muito bem alinhado, tenha isso muito definido. Seja você empresário, seja você pessoa mesmo, é sentar, aproveita esse final de ano. Pega um papel, caneta, senta e alinha quais que são suas expectativas e, principalmente, verifica os planejamentos do ano passado que você fez para esse ano. O que você deixou de fazer? E por que você deixou de fazer? Será se não estava claro? Será se não era isso mesmo? Sabe? Identifique teu propósito, a tua missão, o seu legado. Né? O que você quer deixar, né, para o mundo? O que você quer deixar? Como você quer ser lembrado? E esse é o meu propósito de vida, né? Quando eu falo de missão, que eu sou agente de transformação, mas o meu propósito, eu quero que as pessoas lembrem de coisas boas que eu fiz através do meu conhecimento. Então, quando você tem isso muito claro, muito bem definido, a jornada fica tão leve e as coisas vão se encaixando de uma forma espetacular. A gente fica até duvidando. Fala, nossa, tá tanta coisa acontecendo, mas é porque são coisas boas a partir daquilo que eu acredito. Acredite também no improvável, de você achar, nossa, acho que eu não consigo. Quem acha, não acha nada, né? Acredite, você vai conseguir. Todo mundo é capaz. Todo mundo é capaz a partir do momento que você decidiu que você é capaz. Luana, muito obrigada novamente. Obrigada a você. E sucesso na sua carreira, sucesso na sua empresa. Eu te conheço, você é uma pessoa muito especial e de um enorme coração e de enorme conhecimento. Você é capaz de muito mais do que você é hoje. Obrigada. E gratidão por entrar na minha vida e deixar eu entrar na sua. E você que está nos assistindo, não deixe de se inscrever no canal, ative o sininho, deixe seu like para que você receba conteúdos como esse. Até o próximo episódio. Tchau, tchau!